Olá, caro discípulo, é uma alegria muito grande estar recebendo você nessa oportunidade e queremos dar início à nossa primeira aula do nosso discipulado, onde abordaremos sobre quem é Jesus Cristo. É importante que você esteja nesse momento de posse do seu material, a nossa revista de discipulado, Crescimento e Discipulado da Cultura Cristã. Eu vou deixar o link aqui no canal da igreja para que você possa estar adquirindo esse material. Você pode adquirir diretamente solicitando esse material na secretaria da igreja, através do nosso contato, e nós providenciaremos este material para você. E, é claro, além desse material, é importante que você esteja nesse momento de posse da sua Bíblia, não é? Porque nós examinaremos a Bíblia Sagrada para aprendermos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã, para sermos discípulos de Jesus. Então, esteja de posse desses materiais e eu desejo a todos nós um excelente estudo. Muito bem, caro discípulo, evidentemente você já ouviu falar de Jesus, não é? Entretanto, apenas ouvir falar de Jesus não é suficiente. Lembre-se que Jesus contou certa feita, no seu Sermão da Montanha, uma história, uma parábola de um homem que construiu a sua casa sobre areia. E ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei a este homem que edificou a casa sobre areia, que, vindo a tempestade, os rios transbordaram, abateram contra aquela casa e foi grande a sua queda. Portanto, nós não podemos apenas nos contentar em ouvir falar de Jesus, não é? Nós precisamos conhecê-lo. E como é que nós podemos conhecer a Jesus? De certa maneira, da mesma forma que nós conhecemos qualquer outra pessoa, ou seja, através de um relacionamento, não é? E eu queria, primeiramente, expor que nós podemos conhecer a Jesus através da sua palavra. E por isso eu quero convidar você à leitura da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 5, no versículo 39. Abra sua Bíblia nesse momento, para que você possa acompanhar e até mesmo ter familiaridade com as Escrituras Sagradas. Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 5, no versículo de número 39, para nós vermos o que a Escritura diz a respeito de como nós podemos conhecer a pessoa de Jesus. Assim nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus, e ele diz: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e essas Escrituras testificam acerca de mim. Então, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que nós podemos conhecer a Jesus, além de um encontro pessoal com Ele, um encontro espiritual que nós tivemos com a pessoa de Jesus, nós podemos conhecê-lo melhor examinando as Escrituras Sagradas. Portanto, queridos, nós aprendemos que nós podemos conhecer a Jesus Cristo através da palavra de Deus. Então, a Bíblia é o livro dos livros, não é? A Bíblia, em cima de todos os livros, é a coroa de todos os livros. A Bíblia, embaixo de todos os livros, é a base de todos os livros. E a Bíblia, no meio de todos os livros, é o centro de todos os livros. Portanto, essa Bíblia, também chamada de Escrituras, de Palavra de Deus, ela foi escrita por inspiração divina, tá certo? E através desse livro, Deus revela a nós a sua pessoa e apresenta a sua vontade a todos nós. Em 2 de Pedro, na segunda epístola de Pedro, fica lá no finalzinho do Novo Testamento, você vai ver a realidade da natureza da Escritura, não é? 2 de Pedro, capítulo 1, vamos ver os versículos 20 a 21, tá? Assim nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Portanto, as Escrituras, ela tem um aspecto da sua natureza divina, não é? É claro que a Bíblia foi escrita por homens, não é? Ela não desceu pronta do céu como nós a temos hoje. Ela foi escrita por homens, mas ela foi produzida por vontade, direcionamento e inspiração divinas. E através desse livro, Deus revela-se a nós. Deus revela o seu Filho a nós. E nós podemos buscar na palavra de Deus o conhecimento acerca da sua própria pessoa, porque este é o propósito de Deus em revelar a sua palavra. Portanto, querido discípulo, indo para as Escrituras, nós podemos aqui constatar o relato de algumas pessoas que tiveram o encontro de Jesus e o que essas pessoas declararam acerca de Jesus, não é? Por exemplo, se nós perguntássemos para João Batista quem é Jesus Cristo, João Batista poderia nos responder aquilo que está descrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, onde João declara sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, se nós fizéssemos uma entrevista com João Batista, certamente ele diria isso acerca de Jesus: olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entretanto, se nós entrevistássemos Simão Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e perguntássemos para Pedro, fizéssemos a ele essa mesma pergunta, qual seria a resposta que Pedro nos daria? Provavelmente Pedro responderia aquilo que está lá em Mateus capítulo 16, do versículos 15 a 16, onde nós vemos ali a sua confissão, a confissão pedrina. E Pedro diz acerca de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é claro que Pedro só tem essa percepção por causa de uma revelação, não é? Tanto que Jesus diz para ele: Pedro, você está dizendo isso, mas não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, se nós perguntássemos para André, que foi o primeiro discípulo de Jesus, qual seria a sua resposta? Talvez André responderia aquilo que está em João capítulo 1, versículo 41. Vamos olhar o que é que André respondeu acerca da pessoa de Jesus? João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1, no versículo de número 41. Assim nos diz a palavra de Deus. João 1, 41. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, este André, tá? Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, se nós perguntássemos para André quem é Jesus Cristo, ele diria que Jesus é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Ele é o ungido de Deus. Agora, se nós perguntássemos aos samaritanos quem é Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, no versículo 42, nós temos uma resposta interessante sobre aquilo que os samaritanos disseram acerca de Jesus. João capítulo 4, no versículo de número 42, assim nos diz: e diziam a mulher samaritana, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, como disse Pedro. Ele é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento, como declarou André, e como declararam os samaritanos, ele é o Salvador do mundo. E muito mais do que isso, se nós perguntássemos para aquele oficial romano que estava aos pés da cruz, quando da crucificação do nosso Senhor, e perguntássemos a ele quem é Jesus, ele responderia aquilo que ele disse em Mateus capítulo 27, versículo 54, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Muito bem, então já que nós aprendemos mediante o testemunho de algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e declararam algo acerca da sua pessoa,
nós podemos também olhar para as Escrituras e vermos alguns títulos que são atribuídos à pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, nós vamos notar, especialmente no Novo Testamento, que a expressão de que Jesus é o Filho de Deus. E talvez você pergunte, mas nós também não somos filhos de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus, mas não no mesmo sentido que Jesus o é, tá certo? Nós somos filhos de Deus por adoção, ao passo que Jesus é filho de Deus essencialmente, tá certo? Jesus não foi tornado filho de Deus, ele é e sempre foi o Filho de Deus. E nós fomos tornados filhos de Deus, tá certo? Então, quando as Escrituras dizem que Jesus é o Filho de Deus, está falando num sentido distinto do Filho de Deus que nós somos. Esse título, quando é atribuído a Jesus, indica que Jesus é igual a Deus, ou seja, que Jesus possui uma natureza divina, tá certo? E essa é uma questão muito fundamental para todos nós prestarmos atenção, porque há uma gigante diferença entre aquilo que nós criamos e aquilo que nós geramos. Quando nós criamos algo diferente de nós, distinto da nossa própria natureza. Por exemplo, o ser humano ele pode criar um celular, ele pode criar um carro, tá certo? Mas quando ele gera algo da sua própria natureza. E é por isso que as Escrituras dizem que Jesus foi gerado pelo Pai, tá certo? Então, um urso gera outro urso, um leão gera um leão, um ser humano gera outro ser humano, e Deus gera Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus no sentido distinto de que nós somos. Jesus é Filho de Deus porque compartilha a mesma natureza divina com o Pai. E é por isso que nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 5, essa importante constatação. João capítulo 5, versículos 17 a 18. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, dizer que Jesus é o Filho de Deus é a mesma coisa de dizer nas Escrituras de que ele possuía a mesma essência que o Pai possui. Tá certo? Uma outra expressão que nós encontramos nas Escrituras é que Jesus é o Cristo. E essa expressão, o Cristo, é a mesma expressão para Messias no Antigo Testamento, que quer dizer o ungido. Então nós vemos nas páginas do Antigo Testamento que vários homens, vários líderes foram levantados por Deus, tá certo? Para reinarem, como foi o exemplo de Davi, Salomão e tantos outros. E na posse do reinado desses líderes, era aplicado a unção com óleo sobre a cabeça daquelas pessoas, para indicar que Deus havia escolhido aqueles líderes, aqueles homens, para reinar sobre esse reino temporal no contexto lá do povo de Israel. Agora, quando as Escrituras dizem que Jesus é o Cristo, que ele é o ungido de Deus, as Escrituras querem dizer que Jesus é o ungido de Deus para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que foi ungido por Deus, separado por Deus, consagrado por Deus para ser o Rei do Universo, aquele que governará tudo e todos. E tudo estará, como disse Paulo, lá em Efésios capítulo 1, debaixo dos pés de Cristo. Agora, uma outra expressão que aparece nas Escrituras atribuída a Jesus é que ele é o Salvador. E isso significa dizer que Jesus é aquele que pode salvar as pessoas dos seus próprios pecados. Como diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Portanto, não existe salvação fora de Jesus, salvação só em Jesus, só ele salva. E por isso que nós vemos no livro de Atos que ele é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que sejamos salvos além do nome de Jesus. Agora, há um outro termo que Jesus é chamado na Escritura, e esse termo aparece
cerca de 79 vezes no Novo Testamento, que é a expressão o Filho do Homem. E esse termo significa dizer que Jesus era um ser humano, mostrando que Jesus era como um de nós, que se identifica como nós, que ele assumiu a natureza humana para sofrer em nosso lugar. E, portanto, as Escrituras chamam Jesus de o Filho do Homem, ou seja, porque Jesus, ele assumiu a natureza humana e ele veio para morrer pela humanidade. Ele é o representante da humanidade. E a humanidade só pode se conectar com Deus através de Jesus Cristo. Muito bem, caros irmãos, até aqui temos aprendido sobre o testemunho de algumas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, né? As suas declarações acerca da pessoa de Jesus e alguns títulos que nós vemos nas Escrituras atribuídos à sua pessoa. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos lembrar das declarações que o próprio Jesus deu acerca de si mesmo, pois Jesus possuía plena consciência de quem ele era. E, ao olharmos as Escrituras, nós vemos essas declarações de Jesus acerca da sua pessoa. Por exemplo, em João capítulo 5, no versículo 18, Jesus diz que Deus era o seu próprio Pai. Em João capítulo 6, versículo 35, que ele era o pão da vida e quem cresce nele não sentiria fome ou sede. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declarou que ele era a luz do mundo e que quem o seguisse não andaria mais em trevas, mas teria a luz da vida. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus declara que ele era a porta e que quem entrasse por ele seria salvo. Em João capítulo 10, versículo 11, ele disse que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículos 30 a 33, Jesus fala sobre essa tremenda comunhão que ele tem com o Pai, ao dizer que ele e o Pai são um. Ou seja, Jesus possui a mesma natureza que o Pai e ele está entrelaçado de maneira absolutamente gloriosa com o Pai. E é por isso que em João capítulo 14, versículos 8 e 9, Jesus diz que quem o via, via o Pai. Como diz o escritor aos Hebreus, ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, nós vemos aqui o testemunho do próprio Jesus acerca da sua própria pessoa. Agora, quando nós olhamos para o cenário do batismo de Jesus, por exemplo, nós observamos ali alguns testemunhos. Primeiro, teve o testemunho do profeta João Batista, quando Jesus se aproxima às margens do Rio Jordão, João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas além do testemunho do profeta, há também um testemunho divino. A Bíblia diz que os céus se abriram sobre Jesus, o Espírito Santo aparece ali numa forma corpórea de uma pomba, ou seja, há um testemunho do Espírito Santo, e houve uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17. Portanto, nós temos o testemunho do profeta, o testemunho de João, o testemunho do Espírito Santo e o testemunho do próprio Pai, declarando a filiação de Jesus Cristo, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o Filho de Deus e que o Pai tem prazer no seu próprio Filho. Agora, nós podemos, ao olhar esses testemunhos bíblicos acerca da pessoa de Jesus, fazemos a seguinte pergunta: como isso pode fluir para a minha vida? Ou seja, como é que esse relacionamento com Jesus pode fluir para nós? Primeiro, nós podemos constatar que muitas pessoas procuram conhecer a Deus. Segundo Mateus capítulo 11, versículos 27 e João capítulo 1, versículo 18, o único que pode fazer Deus conhecido é Jesus Cristo. Então, por meio da revelação, a Escritura diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Portanto, nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Agora, muitas pessoas desejam se aproximar de Deus. E as Escrituras nos diz qual é essa maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós só podemos nos aproximar de Deus, da pessoa de Deus, nós só podemos conhecer a Deus e se aproximar dele através de Jesus Cristo. Agora, muitas pessoas acham que acreditar em Deus é suficiente, mas em Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios também creem na existência de Deus. Então, nós podemos nos aproximar de Deus com fé, não apenas crendo na sua existência como os demônios fazem, mas nós devemos confiar a nossa própria vida aos cuidados de Deus. E é essa a diferença entre a fé do cristão e a fé dos demônios. Deus não nos convida apenas para crermos na sua existência, mas para confiarmos a nossa vida a Ele. Portanto, você deve crer em Jesus Cristo, confiar a sua vida a Ele, para que você possa ter comunhão com Deus. E podemos então aprender, em último lugar, que as Escrituras Sagradas, elas nos revelam o que Jesus Cristo fez e quem Ele é. Em João capítulo 20, versículos 30 a 31, nós vemos que as Escrituras foi nos dada com um propósito, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. Muito bem, então, chegamos ao final da nossa aula, mas eu quero passar uma lição importante para você. Eu quero que você medite nesses versículos que eu vou passar para você. Em cada dia da semana você vai meditar nesse versículo e você vai escrever no seu caderno de estudo, aquilo que você entendeu sobre cada um desses textos. Então, por exemplo, no domingo, você vai meditar em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Na segunda, você vai meditar em João capítulo 14, versículos 1 a 9. Na terça, João capítulo 3, versículos 14 a 18. Na quarta, Lucas 19, de 1 a 10. Na quinta, João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Na sexta, Colossenses 1, de 13 a 20. E no sábado, Atos capítulo 4, versículos de 8 a 12. E você vai descrever com as suas próprias palavras aquilo que você entende da pessoa de Jesus nesse texto, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine os olhos do seu coração para que você entenda e compreenda a boa palavra de Deus e a pessoa de Cristo Jesus. Deus abençoe.